Saudações, pessoal! Seja bem-vindo a mais esse módulo. Nesse módulo, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, que é atenção. Para isso, eu quero que você preste atenção nesse vídeo que vai rodar agora. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Go! Então, imagino que você tenha assistido ao vídeo e a questão é, será que você prestou atenção suficiente para reparar o rapaz passando fantasiado entre os jogadores de basquete? Caso não tenha acontecido com você, não fique chateado. É natural que a gente selecione exatamente o foco da nossa atenção. Do contrário, nossa mente ficaria sobrecarregada com tanta informação. Ou seja, a gente começa a entender aqui que as experiências de uma pessoa, de um atleta no campo de atuação, no esporte que você pratica, de uma pessoa na área de trabalho ou em casa, as experiências que a gente tem, elas são selecionadas. A gente não tem experiência total de tudo que está acontecendo ao nosso redor. A nossa mente vai sempre observar e priorizar algumas coisas para que a gente possa reter essa informação e dar a atenção adequada a elas. Em outras palavras, de uma forma bem resumida, nós damos atenção àquilo que nós decidimos dar atenção. O nosso foco vai ser direcionado àquilo que nos chamar mais atenção, àquilo que for mais importante para nós, aquilo que se envolver um pouco mais e que se relacionar talvez conosco de forma mais afetiva, mais emocional também. Esses vários aspectos é que vão determinar ao que nós damos atenção, ou a quem nós damos atenção, quais são os assuntos em que a gente vai se concentrar mais para reter mais informação daquela questão que está diante de nós. É interessante pensar na atenção como um filtro que nos permite sermos mais controladores das nossas experiências. Ou seja, quando você foca na aula de um professor mais do que na de um outro, quando você foca mais num programa, mais do que num outro programa que você está assistindo na TV, quando você, dentro do teu momento de treinamento, no esporte que você pratica, você presta mais atenção numa jogada do que em outra, num adversário mais do que no outro, isso é a sua capacidade de controlar um pouco mais, a sua capacidade de perceber o ambiente e selecionar essas coisas. Só que esse filtro, ele é limitado. Nós não conseguimos, como é um senso comum, as pessoas acreditarem que conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós ouvimos muitas pessoas falarem, principalmente entre as mulheres, que fazem várias coisas ao mesmo tempo. O que acontece, no caso das mulheres, por exemplo, é que elas conseguem ter a dinâmica de várias tarefas simultâneas, mas a maior parte dessas tarefas está no piloto automático. Então, no piloto automático, ela vai e executa, mas ela está concentrada e está com a atenção voltada para um aspecto. Ou seja, nós fazemos essa seleção e em meio a essa seleção, em meio à dinâmica dessa seleção na nossa mente, várias dessas coisas acabam entrando no piloto automático. Nós conseguimos executar essa tarefa de forma um pouco mais promissora, mais real, e a gente até acha que está atento àquilo dali. Imagina você dirigindo um carro, por exemplo. Você está atento às placas, ao trânsito, às pessoas que passam, todas as imagens que vão passando no retrovisor do teu carro. Você também está prestando atenção no câmbio do carro, se você acelera ou freia. São muitos estímulos numa ação só. A chance de que você esteja muito concentrado na pista, esteja muito concentrado na velocidade, é muito maior do que a chance de que você conseguir afirmar que também está prestando atenção em toda a paisagem que passa ao redor.
Se você olha para a paisagem, você pode estar perdendo atenção no foco da pista. Se você olha para a pista, você pode estar perdendo um pouco da atenção em quem está no carro com você. A música pode ser um distraidor, as pessoas conversando no carro podem ser distraidores, a paisagem ao redor pode ser um distraidor. Então, a sua capacidade de se concentrar, de focalizar a tua atenção, é o que faz com que a gente consiga sobreviver nessa selva de tantos estímulos que a gente tem hoje. Dentro de todo o que se pode estudar sobre atenção, existem várias nomenclaturas para os tipos de atenção diferentes. Eu vou citar 4 que são talvez as mais conhecidas, mas é muito importante que a gente tenha a noção delas. Um tipo de atenção específico que eu quero trazer para vocês agora é a atenção seletiva. Essa capacidade que a gente tem de selecionar os estímulos que a gente vai focalizar a atenção. Ou seja, você consegue selecionar se você dá atenção para o teu filho chorando ou se você dá atenção para o cara que está buzinando na rua. Você é capaz de selecionar se você dá atenção para estudar para aquela prova ou para o programa de televisão. Você é capaz de selecionar se você dá atenção para o adversário que está vindo na sua direção e que pode bloquear o teu movimento, ou se você dá atenção para o juiz que está ali, que você está preocupado se ele vai marcar falta ou não. Você é capaz de selecionar. E isso acontece de forma muito rápida, é um estímulo muito rápido. A gente geralmente não percebe que está fazendo essa seleção. É por isso que muitas vezes você pode se encontrar tendo que estudar para uma prova muito importante e sendo distraído pela TV, e quando você se percebe, você já está olhando para a TV há uns 10, 15 minutos, ou já está 1 hora assistindo aquele programa e esqueceu e abandonou o teu material ali na frente. Porque a TV chamou muito a sua atenção. Isso acontece às vezes de forma inconsciente. Nem sempre é consciente essa escolha. É por isso que a gente acha tão difícil muitas vezes conseguir se concentrar e entender como é que a concentração funciona. Essa capacidade da gente dar atenção para as coisas, elas são determinadas muitas vezes pelas influências que os estímulos têm diante de nós. Se o programa te chamar muita atenção, se ele for muito atrativo, se estiver sendo apresentado algo que mexe com você de alguma forma, é natural que você acabe se decidindo por ele ao se decidir por uma prova. Mesmo que essa prova seja muito importante para você. Essa prova é muito importante, mas estudar, ler, cansa, demanda energia. E assistir um programa de televisão talvez te relaxe mais do que gaste essa energia. Ou seja, é natural que o teu corpo vá buscar essa questão de sobrevivência. Então, fazer com que você descanse na sua mente pode ser mais importante do que fazer com que você se esforce para estudar. Ou seja, quando a gente pensa em atenção seletiva, é importante que você comece a entender que a atenção é essa capacidade de processar. Pensa na atenção como um mecanismo de processamento de informação. Esse mecanismo vai processando aquilo que é importante para você e vai te dando a capacidade de selecionar aquilo que você vai focar mais o teu tempo, focar e direcionar mais a tua energia para executar aquela tarefa, para reter aquela informação. Ou seja, quando nós entendemos que a atenção é um mecanismo de processamento de informação, é importante que a gente chegue também à capacidade de compreender que atenção e percepção são diferentes. A percepção é a capacidade que você tem, que a gente tem de conseguir dar significado para os estímulos que a gente está recebendo. Você está recebendo estímulos na tua área de treinamento esportivo, estímulos diversos do treinador, dos seus colegas, da torcida, das pessoas que estão assistindo ao treino, por exemplo. E se você, entre todos esses estímulos, perceber que tem algum estímulo, por exemplo, aversivo, que te incomode, é a tua percepção agindo. Um exemplo, um atleta que está treinando judô. E está treinando judô, o técnico está dando orientação, tem os colegas assistindo, mas tem os pais na arquibancada que estão lá dando apoio ou que estão criticando esse atleta. Vamos imaginar que tem um pai muito enérgico ali, reclamando em voz alta toda vez que o filho dele erra no treino. É natural que, em meio a todos aqueles estímulos, o filho vá dar atenção para o pai. Afinal, é o pai, não é uma pessoa qualquer. Afinal, há uma crítica vindo de uma pessoa que é muito importante para ele e essa importância está a nível inconsciente. É natural que ele selecione esse estímulo para dar atenção e acabe se desconcentrando da execução dos movimentos. A tendência dele errar nos próximos movimentos é muito grande. Então, a capacidade que ele tem de selecionar pode tanto ajudar quanto prejudicar. Nesse caso, prejudica.
Mas vamos imaginar que é um atleta agora que tem uma alta performance, que já está um pouco mais trabalhado nessa capacidade de selecionar os estímulos, de aumentar a concentração dele em algo específico. Quando ele tem essa capacidade de se focar em algo específico, ele consegue isolar um pouco mais os estímulos, mesmo os estímulos que mexam com ele de forma afetiva, emocional, ele isola isso um pouco mais e se concentra exatamente na tarefa e na ação. A isso nós damos o nome de atenção concentrada, ou seja, a seletiva seleciona, só que a concentrada é aquele momento em que você se pega fazendo algo e que você isola o mundo ao seu redor. Parece que só existe aquilo. É alguém que está lendo um livro e o mundo está sendo destruído ao redor e a pessoa está concentrada no livro. É aquele momento em que você está jogando um tênis de mesa e o único foco que você tem é na bolinha, no movimento do adversário, e você ignora todo mundo que está ao redor. Pode chegar um torcedor e ir embora o torcedor e o atleta não vai saber quem veio ou quem foi embora enquanto ele estava jogando. Porque ele se concentra. Essa atenção concentrada já é um passo a mais nessa questão de conseguir selecionar os estímulos de forma um pouco mais consciente, mais trabalhada, mas quando você entra nesse estado de atenção concentrada, você está num estado quase que um pouco mais contemplativo daquela ação que você está fazendo. Então tem muitas influências inconscientes ali naquele momento que te fazem prestar atenção naquilo, executar só aquela ação e ter o resultado de executar só aquela ação. Isso pode ser muito positivo para pessoas que em alguns momentos têm estímulos que podem ser aversivos para ela, estímulos que podem atrapalhar o desempenho dela. Existe um outro tipo de atenção, aqui damos o nome de atenção sustentada, um pouco mais simples de você entender. É a capacidade de você se manter durante um longo período de tempo com a atenção voltada para um estímulo só. Ou seja, a sua capacidade de se concentrar em tirar 1 hora de estudo, 1 hora de treino, e você se concentrar só naquilo, sem perder a atenção com o celular, sem perder a atenção com amigos, sem ficar se distraindo com outras coisas, essa capacidade que a gente tem de começar uma atividade, determinar um tempo para aquela atividade e executar aquela atividade dentro daquele tempo, sem se distrair com outras coisas, a isso nós damos o nome de atenção sustentada. Ou seja, quanto mais trabalhada a nossa capacidade, a nossa disciplina de se concentrar em algo, de nos dedicarmos a algo com mais energia, com mais empenho, mais tempo nós conseguimos nos demorarmos dentro daquela ação. Essa atenção sustentada, ela vai ser sempre ferida por vários estímulos, ou seja, os estímulos vão fazer com que a gente queira, em vários momentos, sair daquela ação que nós estamos tendo. Os estímulos vão fazer com que a gente se distraia em vários momentos. E essa capacidade que a gente tem de vencer essas distrações, de nos dedicarmos, de colocarmos a nossa energia toda em uma coisa só, nós damos a isso o nome de atenção sustentada. É a capacidade que um aluno de vestibular, por exemplo, tem de sentar na cadeira da escola e ficar durante 4 horas fazendo uma prova pensando só naquilo, sem olhar para a janela, sem ficar se concentrando em quem está lá fora, em quem entra, em quem sai da sala. Ele pega a prova, olha para a prova, coloca toda a energia dele naquele papel, começa a resolver as questões, entrega e vai embora. Depois que ele vai embora, ele expande a mente dele para outros estímulos. O tempo que a gente mantém a atenção em algo, a gente chama de atenção sustentada. Isso pode variar de idade, isso pode variar por questões de estresse, isso pode variar por vários fatores. Mas quando você percebe que a tua capacidade de se concentrar em algo está aumentando, você tem mais qualidade de tempo naquilo e o tempo investido é cada vez maior, você está trabalhando essa sua capacidade de atenção sustentada. Outro tipo de atenção que eu tenho para trazer para vocês é a atenção alternada. É a capacidade que a gente tem de alternar o foco que a gente está direcionando o nosso olhar, a nossa atenção propriamente dita. É a capacidade que a gente tem de, enquanto você está assistindo ao treino, você, por exemplo, conversa com o teu companheiro de time e explica para ele alguma coisa ou pergunta para ele alguma coisa relacionada ao ambiente, relacionada ao treino que vocês estão fazendo. E quando essa conversa acaba, que pode ser uma conversa bem curta, você volta a olhar para o jogo e se concentra só no jogo.
É a capacidade que uma mãe tem, por exemplo, de estar trabalhando em casa e ela está estudando, está redigindo um texto, o filho chega do lado da mesa dela, chama a atenção dela, ela para o que está fazendo, atende o filho, resolve a situação com o filho e volta a fazer a atividade que ela estava fazendo antes. Ela alterna a atenção sem se dissipar muito, sem perder muito o foco do que está fazendo. Como que ela poderia perder o foco? Ela está fazendo o trabalho aqui dela, a criança chega, ela dá atenção para a criança, quando ela resolve a questão da criança, ela não voltar aqui para o trabalho, levantar e mexer no celular e fazer outra coisa que não tem mais nada a ver com aquela tarefa inicial dela. Ou seja, nesse momento ela alternou e perdeu o foco, ela não voltou, não foi uma atenção alternada, ela perdeu a concentração no que ela estava fazendo. Então essa capacidade da gente escolher os estímulos, mas mais do que escolher os estímulos, ir de estímulo a estímulo de forma um pouco mais ordenada, organizada, é o que nós podemos chamar de atenção alternada. Ou seja, eu trouxe para vocês 4 tipos de atenção. Se vocês forem pesquisar por aí, pesquisar na internet, talvez você possa ser um universitário até de psicologia, na tua faculdade, nos seus estudos, você vai encontrar várias outras denominações de atenção. Existem várias pesquisas estudando esse aspecto cognitivo das pessoas. E elas vão se complementando, vão refutando uma teoria, vai sendo contraposta por uma outra teoria. O importante é que você comece a perceber qual é a sua capacidade de atenção. Se você tiver dificuldade disso, talvez seja interessante você buscar a ajuda de um profissional. Um psicólogo pode te ajudar a entender quais são os aspectos de atenção que estão falhando, que você talvez precise de um empenho melhor, precise de trabalho, de execução um pouco melhor dessa capacidade e trabalhar isso com você para que você possa ir melhorando em todos os aspectos da sua vida. Se você é um atleta e percebe que você está perdendo a atenção no teu esporte, se você trabalha isso com um profissional, a tua atenção não vai melhorar somente no esporte. Ela vai melhorar no esporte, vai melhorar nos teus estudos, vai melhorar na tua casa. Afinal, é atenção, é um aspecto seu, pessoal seu, que vai sempre ser executado de forma melhor a partir do momento que você consegue dar atenção para esse fator, trabalhar esse fator para que ele possa cada vez se tornar um potencial maior dentro da tua vida. Esse é o recado que eu queria dar para você nessa aula. Assista as próximas aulas para que você possa ir entendendo cada vez mais e melhor como é que a atenção se liga à memória, como é que a atenção se liga ao aprendizado, como é que a atenção se liga às suas capacidades de concentração, para que você possa ter um leque muito maior de informações e que você possa se melhorar e melhorar a sua performance mental para o esporte que você pratica. Fica o recado dessa aula, assista as próximas aulas e bons estudos para você.